Olá, quero te convidar a pensar junto comigo. Eu sou Simone Palheta e nós vamos iniciar agora o Insight com o tema Cristianismo e Feminismo. A Bíblia não fala nada sobre o feminismo. Não, acho que combina algumas coisas, mas não é mais como antes, né? Mudou muito, né? Eu acho isso totalmente do contra. É a mesma coisa que tu ser uma pessoa negra e você gostar do nazismo. Ainda tem muita coisa para conquistar, muita coisa mesmo. O que a gente vê das mulheres no mercado de trabalho ainda é muito pouco para a população. Bem, como vocês viram, algumas pessoas deram algumas opiniões e a maioria das pessoas entende que o feminismo não condiz com o cristianismo, ou seja, não combina. E nesse momento eu queria fazer uma reflexão acerca desse tema para a gente chegar a uma conclusão se realmente não combina. Bem, o feminismo é um movimento que surgiu no momento em que as mulheres elas estavam sendo extremamente exploradas, principalmente na forma da produção social. Na época da Revolução Industrial, em que as mulheres tinham uma carga de trabalho, uma carga horária intensa, e não podiam dar atenção à casa, à família, enfim, esse movimento começou a crescer para tentar fazer com que os direitos das mulheres fossem reconhecidos assim como os direitos dos homens. Na verdade, o objetivo do feminismo, desse movimento, é tornar os direitos tanto de mulheres e de homens iguais. Nada mais do que isso. Agora, como em todo movimento, existem os radicalismos. Por exemplo, no cristianismo, principalmente hoje, eu penso que sempre, na verdade, pastores, líderes, enfim, têm muito medo de falar acerca do feminismo. Como eu disse, é um simples movimento pelos direitos das mulheres. E esse movimento, ele trouxe um benefício tremendo para as mulheres. Para você ter uma ideia, nós vivíamos ou vivemos hoje, claro que é mais amenizada essa situação, mas numa sociedade patriarcal muito forte. E o que acontece? Na década de 30, as mulheres não tinham direito a voto. Somente em 1932 é que foi reconhecido o direito da mulher de votar, de participar da vida política do país, de se tornar uma cidadã realmente. Para você também ter uma ideia, o nosso Código Civil de 1916 nos declarava como incapazes de exercer a vida civil, de alienar bens, de participar de contratos. Enfim, a mulher ela era dependente ou do pai ou do esposo quando ela casava. Então, foi necessário nesse momento que o movimento feminista ele reforçasse a ideia de que a mulher ela precisa ter direitos iguais. Somente com a nossa Constituição de 1988 é que os direitos das mulheres foram reconhecidos. Isso no ordenamento jurídico, mas nós sabemos que na prática não é assim. As mulheres elas ocupam os mesmos cargos que os homens, mas possuem salários bem menores que os homens. E outras situações também nós vemos que as mulheres elas são preteridas. Então, mulher é minoria. Talvez você pense assim, mas peraí, mas no Brasil o número de mulheres é muito maior. Conceito de minoria não é quantitativo. Conceito de minoria se trata acerca de empoderamento. Ou seja, o exercício de um poder, exercício de um direito. Isso que significa minoria. Então, as mulheres elas são minorias em razão disso. E na igreja? E nas quatro paredes da igreja? E com relação à Bíblia Sagrada, eu quero dizer para você que não existiu um homem que nós sabemos que é Deus, Jesus de Nazaré, que reconheceu mais o valor da mulher na primeira era da igreja do que Jesus de Nazaré. Uma época em que o patriarcalismo era muito mais exacerbado. Para você ter uma ideia, a mulher não podia estar num ambiente em que os homens estavam fazendo as suas refeições.
Mas a Bíblia nos diz que um dia Jesus estava comendo com os homens e uma mulher ousou entrar. E todos criticaram aquela mulher. Mas Jesus disse, não, ela vai entrar e ela vai fazer o que ela deve fazer. Então Jesus, ele teve um comportamento completamente diferenciado com relação à mulher. O apóstolo Paulo, ele foi um pouco mais rigoroso, mas se nós não contextualizarmos aquilo que o apóstolo Paulo disse, nós vamos entender que ele era extremamente machista e que ele não reconhecia a mulher num mesmo nível, principalmente social. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que tinha muitos problemas com relação à chegada de mulheres que eram sacerdotisas de outras religiões e que ocupavam cargos de destaque. Então, nós vemos que a Bíblia Sagrada ela não é machista. Aí eu vou tocar no ponto principal, submissão. Nós pregamos na igreja que a mulher casada, ela deve se submeter ao marido. Mas o que a Bíblia quer dizer acerca de submissão? Submissão é uma posição diferente, é uma missão diferente, é um comportamento diferente dentro da família. O marido tem uma missão e a mulher tem uma outra missão. E quando a Bíblia ela coloca o marido e a mulher na posição de cônjuges dentro de um casamento, ele coloca para o homem uma exigência maior. Ele pede para que o homem, a Bíblia pede para que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Quando um homem se comporta dessa forma, para a mulher não há problema nenhum em ela se submeter, porque ela vai ser reconhecida, os direitos dela serão reconhecidos. Portanto, você, mulher cristã, não tenha medo de dizer, eu aceito o feminismo. O que nós não aceitamos, talvez, seja o radicalismo de algumas feministas. Mas por que não? Um movimento que realmente deseja que as mulheres elas tenham direitos iguais aos homens e reconhecidos pela sociedade. Espero que você tenha gostado e eu quero ter realmente contribuído para algum insight acerca desse tema. Você realmente acha que o feminismo não combina com a Bíblia Sagrada, não combina com o cristianismo? Comente na nossa página, eu quero saber da sua opinião. Inscreva-se também no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e até o próximo insight.